A nova temporada de Verão que Mudou Minha Vida acabou de chegar na Prime Video, os 2 primeiros episódios, né? A gente vai ter episódios semanais lançados até setembro, mas já assisti os 2 primeiros episódios e vim trazer uma análise completa aqui pra vocês. Mas antes de começar a análise, não se esquece de já deixar seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve aqui no canal, que a gente tá tendo vídeo toda semana e toda semana eu vou trazer as análises de cada episódio que for saindo de Verão que Mudou Minha Vida. Pra quem não me conhece, eu sou a Blitzega, tenho esse canal que eu falo sobre séries e filmes que eu tenho assistido nos últimos tempos e sempre venho trazer as minhas análises, os pontos que eu gostei, os pontos que eu não gostei, e vim trazer dessa vez sobre O Verão que Mudou Minha Vida, episódio 1 e 2 que já foram lançados. Então a gente começa ali com a Belly chegando na faculdade, com a mãe dela e tal, encontra o Jeremiah porque eles estão juntos, eles terminaram juntos a segunda temporada, e assim, eu já vou deixar muito claro aqui que eu sou Team Conrad desde o primeiro dia. Eu li o primeiro livro do Verão que Mudou Minha Vida há muitos anos atrás. E desde lá eu já gostava do Conrad. Então, quando lançou, eu nunca cogitei a possibilidade de ser Team Jeremiah. E assim, já vou deixar aqui um alertazão de spoiler. Se você continua sendo Team Jeremiah depois de assistir esses 2 primeiros episódios, assim, eu acho bom você rever um pouquinho os seus conceitos, porque não é possível que exista alguém ainda que vai ser totalmente Team Jeremiah. E a gente tem uma primeira cena que é dela e da Laura, né, quando ela chega ali no dormitório, que ela tá conversando com a mãe dela e a Laura dá um conselho pra ela muito bom, que parecia, sabe aquela coisa, conselho de mãe? Escuta o que a mãe tá falando. Tipo assim, ai, Belly, né, aproveita, não fica presa, né, porque a Belly tá com o Jeremiah e eles dois estão na mesma faculdade. Ela foi pra aquela faculdade porque o Jeremiah queria ir pra aquela faculdade também. Então, pra eles poderem ficar juntos, e a Taylor também foi pra aquela faculdade, então acabou que ia ficar todo mundo junto ali. E a Laura fala pra ela, né, tipo assim, ai, não fica presa nisso, não se prende a isso, vive essa, né, essa fase da sua vida e tudo mais. E a gente conhece a Belly, né, gente? A gente sabia que ela não ia seguir esse conselho da mãe dela. E aí, junto com toda a análise do que acontece no episódio, as minhas opiniões e tudo mais, eu também quero trazer sobre as músicas. A gente sabe que as músicas são muito importantes pra série do Verão que Mudou Minha Vida, porque a Jane Han gosta sempre de colocar as músicas que casam com a cena perfeitamente, que as letras dão pequenos detalhes pra gente do que pode acontecer depois, do que tá acontecendo ali. A Jenny Han, ela é uma mastermind, assim, sem dúvidas, e ela é muito boa de fazer isso. E logo nesse início, né, quando a Belly tá chegando ali na faculdade, mostra aquele salto temporal, né, com aquelas fotinhos na parede e tudo mais, que ela tá deitada ali com o Jeremiah, toca a música da Cisa, que é Open Arms. E aí tocou essa música, e gente, eu já ouvi essa música 1 milhão de vezes, mas sabe o que você escuta e você não presta atenção? Nunca prestei atenção na letra dessa música. E aí eu vim trazer aqui pro vídeo, né, porque eu anotei todas as músicas que foram aparecendo pra ver se ia ter alguma relevância ali pra cena, ou era só pra ambientar mesmo. E aí eu peguei a letra da música e eu comecei a prestar atenção no que ela estava dizendo. Eu anotei aqui, eu vou falar pra vocês. Esperem aí, eu peguei alguns trechos, tá? Estou fugindo de onde eu sou. Nunca posso ficar com ninguém. Te amar quase pareceu algo. Quando não tinha ninguém ao meu redor. Você me perdeu e você me encontrou. Isso já é claro, né? Porque a Belly teve aquele rolo com o Jeremiah lá na primeira temporada, eles se separaram e se reencontraram. Mas essa frase de te amar quase pareceu algo, pra mim, olha, continua. Eu sou tão fiel a você. Gente, eu nunca tinha reparado que tinha essa frase nessa música. Ela já chegou assim, entregando basicamente todo como que vai acontecer o enredo dessa temporada toda. E eu não vi ninguém falando isso, porque eu realmente também não tinha me ligado nisso, porque eu não tinha pegado a letra toda pra ler. Mas calma que ainda tem mais um pedaço. A Cisa continua. Passou a vida sem esperança, cheio de inseguranças. Eu sei, isso é péssimo, porque a gente repara logo de início, né, a gente sempre soube que o Jeremiah, ele é meio inseguro por conta da comparação que tem com o Conrad, enfim. Então, faz total sentido esse trecho. Mas, por favor, coloque uma coleira em mim. Afinal, quem precisa de autoestima? Me afaste, eu estarei bem aqui. Gente, a hora que eu vi essa parte da música, eu fiquei assim... Como assim, Jenny Han, você é brilhante. Por quê? Assim que passa, né, as cenas, a gente vê que a Belly e o Jeremiah, eles viraram uma relação ali meio que codependente um do outro, virou uma relação, assim, um pouco estranha, que, sabe, uma coisa que não tá muito legal. E é literalmente dá essa sensação como se tivesse colocado uma coleira na Belly e ela tivesse deixado a autoestima dela de lado. Porque, gente, a Belly tá se anulando totalmente nesse relacionamento com o Jeremiah. Desculpa quem é Team Jelly, mas assim, isso é inegável. A Belly, tipo assim, tá engolindo tudo que ela sente pra poder
curar as coisas do Jeremiah, pra poder não machucar ele, pra ele sempre ficar bem. E a gente vai ter uma outra música que vai falar sobre isso também um pouquinho mais pra frente. Mas calma, que ainda tem muita coisa. E ainda tem mais um trechinho da música que é no final, que ela fala assim: acho que tenho que ir, acho que é hora de ir. Eu tenho que te deixar ir. Eu sou tão fiel, deixo você ir. Pois você é o único me segurando. Gente, eu realmente achei que essa música era uma música meio fofinha e tal. Só que, na verdade, é uma música de uma pessoa, tipo assim, se libertando de um relacionamento. Olha. Assim, vocês pegaram essa referência? Pra mim, essa música foi literalmente a Jenny Han dizendo pra gente que a Belly e o Conrad vão ser endgame. Que ela não vai ficar com o Jeremiah. Cê- eu tô surtando aqui sozinha? Comenta aqui se vocês concordam com essa minha teoria, porque pra mim essa primeira música entregou muita coisa e eu acho que ninguém se ligou dessa música, porque a gente ficou tão apegado em outra música que apareceu um pouquinho mais pra frente, que eu acho que ninguém se ligou dessa música. Nesse primeiro episódio também, a gente descobre que o Conrad finalmente foi para a terapia. Gente, todo mundo que falava que o Conrad precisava de terapia, que o Conrad era tóxico, que o Conrad isso, que o Conrad aquilo, foi pra terapia. Agora ninguém pode falar mais nada, tá ali se curando, mas a gente vê que ele tem muito receio de falar sobre a Belly, porque ele claramente ainda ama muito a Belly. É difícil pra ele falar sobre ela, ele fala ali que não confiava dele ficar sozinho com a Belly, que ele ia ficar desconfortável, porque, né, ele gosta dela ainda, tem sentimentos. E tivemos também uma ceninha dele ali na faculdade, né, que ele vai começar ali aquele trabalho no hospital, temos o nosso clone médico. Ai, meu Deus do céu, que homem, pelo amor de Deus. Mas eu achei muito legal porque a gente viu que ele tá numa fase mais feliz. Por mais que ele não esteja com a Belly, por mais que as coisas no resto da vida dele sejam um pouquinho conturbadas ainda, a gente vê que ele tá um pouquinho feliz. A gente não tá mais tendo aquele Conrad tão pra baixo, tão dark, assim, que tinha nas outras temporadas, por motivos óbvios, né? Isso aqui não preciso tá falando, ficou guardando muita coisa. E nessa temporada já a gente vê um Conrad um pouquinho mais leve, mesmo com tudo acontecendo, mesmo ele não estando com a Belly, ele tá claramente muito mais leve. Eu já volto a falar desse triângulo amoroso principal, que é Belly, Conrad e Jeremiah. Quero falar agora um pouquinho sobre a Taylor e o Steven. Gente, quando começou eu fiquei, meu Deus, eles não estão juntos, eles estão juntos, o que que tá acontecendo? E aí a gente descobre que eles estão num rolo muitíssimo complicado. Ele tem uma namorada, ela tem um namorado, mas os dois estão ficando juntos. Gente, eu não esperava por isso, tá? Eu esperava que ou eles realmente iam ficar juntos, ou eles realmente só iam ficar separados mesmo e acabou. Eu não imaginei que eles iam estar juntos como amantes, assim. Eu realmente não entendi a necessidade disso, porque eu entendo, quer fazer um plot pra eles ficarem juntos com mais força. Só que aí, assim, acaba que não tem tanta necessidade, sabe? Podiam só deixar os dois juntos e tá tudo bem, ia ser ótimo. Tipo, todo mundo ia amar, ninguém pediu por esse plot, mas enfim, mas para mim é muito nítido que eles se gostam muito e aí ficam nesse vai e vem, porque eles não sabem, sei lá, ter maturidade pra lidar com isso, principalmente a Taylor. Gente, eu não tenho uma opinião formada sobre a Taylor ainda, desde a primeira temporada, na verdade. Eu sempre tenho opiniões que oscilam muito sobre a Taylor. Tem hora que eu gosto, tem hora que eu não gosto, tem hora que eu acho que ela é muito sensata, tem hora que eu acho que ela é extremamente sem noção. E nessa temporada, só nesses 2 episódios, né, que foram lançados, pra mim continua essa oscilação. Tem momentos que eu falo, parabéns, diva, você arrasou. E tem horas que eu fico, tipo assim, caraca, Taylor. Tipo, por que que ela tá brincando com o Steven? Não dá pra saber, tipo, porque você sabe que a gente não pode ter nada sério e tudo mais. E como que não pode? Vocês não conseguem se desgrudar, tipo, não tô entendendo, não tô entendendo. E aí, já aproveitando que eu tô falando sobre os dois, a gente teve no segundo episódio o acidente do Steven. Tava todo mundo muito preocupado. Meu Deus, o Steven vai sobreviver, ele vai sobreviver, ele vai sofrer um acidente muito grave, o que vai acontecer? E eu fiquei feliz que não foi nada tão grave, mas foi impactante o suficiente pra mexer nesse plot dos dois. E eu acho que só com isso, talvez já teria sido suficiente. Sei lá, gente. Me digam o que vocês estão achando dessa relação dos dois. Na hora que o Steven acordou, eu falei, ele não vai querer ficar com a Taylor, porque ela vai querer ficar com ele agora, ele vai falar, mas agora também não te quero mais. Porque eu sofri um acidente por sua culpa. Porque, vamos ser sinceros aqui, foi culpa da Taylor, sim. Ela falou pra Belly, eu tô me sentindo culpada, é minha culpa e tal. Sim, Taylor, foi culpa sua. Aí a diva agora descobre que quer ficar com ele. Então, não sei, tipo, eu não tô gostando muito da atitude da Taylor, sabe? Em relação ao Steven, assim,
eu não sei, realmente, eu não tô gostando nem um pouco da atitude dela com ele. Eu tô achando bem tóxico, assim, pra ser bem sincera. Agora vamos voltar a falar um pouquinho sobre Belly e Jeremiah, né? A gente tem bastante momentos deles dois ali juntos, principalmente nesse primeiro episódio. Eles estão bem juntinhos e tal, tem umas ceninhas ali deles dois, e nananã, e fofinho aqui, fofinho ali. Mas, gente, como eu falei pra vocês já um pouquinho mais cedo, eu acho que esse relacionamento deles tá indo, tipo, tá num caminho totalmente errado. O Jeremiah tá enxergando a Belly como uma mãe, sabe? A Belly fica com o Jeremiah, parece que, tipo, com uma coisa de culpa quase, sabe? Porque ela tinha prometido pra Susana que ia cuidar dele, que ia ficar com ele, que ia apoiar ele. Aí quando aconteceu tudo, eles se afastaram. Ele tava afastado dela na outra temporada, porque ele não queria falar com ela porque ela tava namorando com o Conrad, todo lá estressadinho, bravinho, e depois jogou a culpa nela. Tem uma parte que eu achei, assim, nossa, na hora eu fiquei, ai, Jeremiah, por favor, o que tá acontecendo? Porque a Belly consegue a vaga pra ir pro intercâmbio em Paris. E aí, ao invés dela, quando ela vai chegar e contar pra ele, aí o bonito descobre que não vai se formar na faculdade porque ele não leu o e-mail. Porque ele não foi checar a grade curricular do novo curso dele, que parece que ele trocou de curso ali no meio da faculdade. Gente, isso é o auge da imaturidade. O ponto todo pra mim é que as pessoas precisam entender é que se passaram 4 anos. 4 anos que você tá na faculdade. Ah, e tem a parte de festas e viver a vida e tudo mais. Principalmente lá nos Estados Unidos, eles veem muito esse momento da faculdade como, ah, eu vou aproveitar a vida e tudo mais. Só que, como, em que universo você trocaria de faculdade, de curso da faculdade, e você não teria matérias diferentes? Que você precisaria obrigatoriamente ter que fazer? Gente, como assim? Como assim? Aí a Belly vai contar todo um negócio pra ele fica todo borocochosinho. Lá ela vai falar sobre a Taylor e o Steven, que ela viu ali, né? A calça do Steven que tava no quarto. E aí, ele fica tipo, ai, eu nem tô com energia pra isso agora. Meu amigo, porque você foi burro e não leu um cacete de um e-mail? Ai, não, olha. E aí a Belly esconde, né, de contar isso pra ele. Eu falei, se a Belly deixou de ir pra esse intercâmbio por causa de Jeremiah, minha amiga, você é maluca? O que é isso? Então, assim, eu fiquei preocupada. Mas tudo bem, foi desenrolando e tal e tudo mais. E aí, gente, em relação a essa coisa do Jeremiah não conseguir se formar na faculdade, ele vai ter que fazer mais um semestre, a gente tem uma cena que eu achei sensacional. Só uma parte que não, que é a parte do pai dele ligando pra ele, né, que o Jeremiah tá com a Belly no carro. E o pai dele liga, ele fala, ai, meu pai deve estar bravo comigo, tá, por conta do negócio da faculdade. Aí ele atende. E aí ele fala, não, pai, eu já sei por que você tá me ligando, mas fica tranquilo, tá tudo certo, foi só um pequeno erro. E o pai dele escracha ele. Como assim porque não é Jeremiah? Eu vou ter que gastar um monte de dinheiro pra você fazer mais um semestre na faculdade. Tipo, como que você foi deixar isso acontecer? Isso é muita irresponsabilidade. E aí o Jeremiah, não, mas fica tranquilo, eu vou te pagar. E o pai dele fala, como? Vai ficar fazendo mais turnos de salva-vidas lá no Beach Club em Cousins? Porque é o único trabalho que o Jeremiah tem. Porque o Jeremiah só quer saber de party e cachaças e curtir a vida e viagens pra Cabo, né? E a parte que eu não gostei foi o fato dele comparar o Jeremiah com o Conrad, porque isso é chato, tipo, é chato você ficar sendo comparado com qualquer outra pessoa que seja, principalmente quando é o seu irmão, isso é, tipo, insuportável. Então essa parte eu não concordo muito, não gosto muito. A gente chega na parte principal do primeiro episódio, que é ali o momento da festa. Quando a Belly chega ali na casa que vai ter a festa, ela encontra o Jeremiah, porque ele não estava com cabeça pra ir para um jantar, mas foi encontrar a Belly na festa, enfim. E aí ela acaba contando pra ele do intercâmbio e ele apoia ela, pelo menos isso, porque eu tava preocupada. Porque a gente, se o Jeremiah também não apoiar e falar, meu filho, pelo amor de Deus. E aí, a gente tem um momento muito, muito, muito interessante, que é assim, é um detalhe. Que eles entram na festa e aí a Belly conhece a tal da menina da Lacey. E tá tocando uma música no fundo. Fui atrás dessa tradução pra trazer aqui pra vocês também. A música que tá tocando no fundo é Love on Me quando eles entram. E aí um pedacinho da música que eu peguei pra trazer pra vocês. E o fato sobre o seu garoto é: eu não gosto de chicotes e de correntes. E você não pode me amarrar. Mas você pode marcar o seu amor em mim. E eu achei isso curioso porque é bem na cena em que
ele vê que a Belly tem aquela interação com a Lacey, porque ela reconhece a Lacey da fraternidade da Taylor, né, da irmandade da Taylor. Então ela vai dar um oizinho ali e o Jeremiah fica puxando ela pra elas não terem aquele contato ali. E essa música eu achei bem sugestiva, porque tipo assim, não me amarra não, porque, né, eu tenho coisas a fazer, eu tenho mais outras opções, mas você pode marcar o seu amor em mim, você pode ser a minha namorada, mas assim, não queira me amarrar. E aí no meio dessa cena, né, vai mostrando um pouquinho da festa, sai um pouquinho da festa, a gente também tem o Conrad, que ele tá no bar ali com aquela amiga dele, que é a Agnes, que é a cena que ela pergunta pra ele se ele já tinha se apaixonado alguma vez, ele fala que sim, uma vez, e ela pergunta por quem, ele fala que é a Belly, e ela fica, a namorada do seu irmão? Como assim? Eu, particularmente, gostei muito da personagem da Agnes, tá? Eu sei que pode ser que ela vai ter um envolvimento ali com o Conrad nessa temporada, ainda antes de ele ficar com a Belly, mas eu gosto dela, eu não desgosto da personagem, não. Eu achei ela uma personagem bem sagaz, bem inteligente, assim, e sem muito. Parece que não tem muito drama, assim, ela é bem objetiva. Então eu gostei bastante dessa conversa ali dela com o Conrad, e principalmente do momento que ela pergunta pro Conrad como ele percebeu que estava apaixonado por essa pessoa, né? Como que ele percebeu que estava apaixonado pela Belly, e ele fala que não teve um momento específico, que pra ele foi como se fosse um acordar, que ele, como se ele tivesse ali meio que dormindo, e em algum momento ele só acordou e percebeu que ele realmente amava ela, que não foi um dia específico. Mais uma vez, provando que o Conrad sempre gostou da Belly. Ele não precisou de um dia que viu ela bonita ali na primeira dia de férias e falou assim, nossa, agora eu te amo. Não. Foi uma coisa que foi despertando nele aos poucos. E por falar em Conrad, eu esqueci de falar de um momento, assim, muito sutil nesse primeiro episódio que acontece antes, que é quando vai ter aqueles jogos ali de fraternidade, irmandade e tudo mais, que a Belly acaba participando, né, e tal, ali do negócio, mesmo sem ser de irmandade nenhuma, porque ela fala que não gosta muito disso, mas tem um momento que o Conrad liga pra falar com o Jeremiah, porque ele queria dizer que não ia conseguir ir pro evento lá, porque ele conseguiu o trabalho. E quem reparou que a Belly está usando um óculos vermelho, porque ela atende pra falar com o Conrad. Então a gente já sabe que tudo que tiver Belly e vermelho nessa temporada está relacionado a Belly e Conrad diretamente. Então quando ela tava normal, aí quando ela vai atender o telefone, ela tá usando esse óculos vermelho. Foi um detalhezinho assim que quem pegou, pegou. Voltando a falar sobre a festa, né? Sobre o plot ali desse rolê todo de Jeremiah e Belly e essa menina Lacey, a gente tem ali finalmente a Belly descobrindo que o Jeremiah traiu ela. E nesse momento também está tocando uma música no fundo e vou pegar um trechinho da música aqui pra vocês. E aí o trecho da música que eu peguei fala exatamente assim: eu gosto do jeito que você me beija, posso dizer que você sente minha falta. Não estou tentando ser romântico, só pra você não se apagar. Você diz terminamos, mas aqui você fica. Você disse que está com medo, eu vou te decepcionar. Apenas fique por aqui e você descobrirá. Gente, mais uma música que eu já escutei 1 milhão de vezes e nunca tinha prestado atenção na letra. E essa música toca exatamente no momento que a Belly tá no banheiro e ela escuta a menina falando que, ai, nossa, não consigo acreditar que você ficou de armário em casa. Nossa, eu achei, assim, uma música maravilhosa pra ser colocada nesse momento. Mas a gente sabe que a Jenny Han pega ali meio que a música como um todo, a gente pode interpretar ali pra aquele momento, né? E esse trecho de, tipo assim, eu vou te decepcionar, é só você esperar. Olha, gente, nem precisou esperar muito, né? Porque já veio na cara dela, assim. Já saem meio que discutindo, assim. E eu gostei que ela vai e bate de frente com ele. Ela pergunta pra ele o que aconteceu. E ele fala pra ela, né, que foi até o fim com a menina. E aí, gente, tivemos a música que, assim, declarou definitivamente que Belly e Jeremiah, eles não vão ser endgame. Eu sinto muito pra quem é Team Jelly, mas se você ainda acha que tem possibilidade desse casal ser endgame, eu acho que você tá assistindo uma série diferente da minha. Porque simplesmente toca You're Losing Me, da Taylor Swift. Essa música é uma música que você nem precisa muito da tradução, porque você sabe o motivo dessa música. A Taylor escreveu essa música pro ex-namorado dela quando eles estavam nesse processo pra terminar, que ela tava, tipo, tentando resgatar o relacionamento e não tava indo pra frente. Mas mesmo assim, eu trouxe um trechinho aqui pra vocês, que fala assim: eu estou ficando cansada até pra uma fênix, sempre ressurgindo das cinzas, consertando todos os seus cortes. Você pode ter dado o golpe final. Pare, você está me perdendo. E aí, gente, eu achei sensacional colocar essa música pra finalizar o episódio 1 e a Belly correndo ali. E pra mim foi, tipo assim, cravou
o fim ali, que Jelly não vai ser endgame, porque ele, literalmente, a partir daquele momento, ele começa a perder ela, por mais, né, que a gente viu. Eles vão ficar juntos ali no segundo episódio. Olha, quem pegou, pegou a referência, sabe? Se você não tá acreditando nisso, eu sinto muito, mas Jelly não vai acontecer pra sempre. E aí agora com isso a gente entra ali numa análise do segundo episódio, que eu não tenho muita coisa pra falar, porque apesar de ter, né, momentos importantes nesse episódio, ele gira muito ali em torno da Belly querendo saber se ela fica ou não com o Jeremiah, e também tivemos as cenas mais lindas do mundo com Conrad e Belly, então eu quero falar só sobre esses dois pontos principais. E esse segundo episódio também começa com uma música que muita gente pediu na internet para que fosse a música que tocasse quando a Belly descobrisse a traição ou algum momento assim relacionado à traição, que é a música da Olivia Rodrigo, que se chama Lace, não exatamente do jeito que se escreve o nome da personagem, mas se pronuncia da mesma forma. E aí eu trouxe só um trechinho aqui para vocês verem também. Você não é a coisa mais doce deste lado do inferno, querido anjo Lace, olhos brancos como margaridas. Eu já te disse que eu não estou bem? Eu te vejo em todos os lugares, a mais doce tortura que alguém pode suportar, porque toca essa música, a Belly fica lembrando ali do momento da briga dela com o Jeremiah, e também depois ela encontra a Lacey quando ela tá andando ali pelo campus, né? Então, literalmente essa coisa de, tipo assim, eu te vejo em todo lugar, a mais doce tortura que alguém pode suportar. Porque ela vai ter que ficar dando de cara com a menina o tempo todo que tiver na faculdade, porque a menina é da faculdade. Então eu achei essa escolha de música já era muito inteligente por conta do nome da música, mas a letra também faz muito sentido. E durante esse flashback, né, que a Belly tem, mostra pra gente como que foi a briga dela com o Jeremiah, que se desencadeou porque ele não tinha contado pra ela que ele ia pra viagem de cabo, e ela fica tipo, você vai viajar, amor? Como que eu não tô sabendo? Ele, eu não te falei que a gente ia viajar? E, gente, nessa conversa do Jeremiah com a Belly, ele tá totalmente passivo-agressivo. Se você não pegou essa energia dele, cara, não é possível. Não é possível que foi só eu. Ele tava muito tipo assim, ai não, eu te falei, né? Eu vou com os garotos. Ela fala, eu não tava sabendo, né? E tudo mais, mas vai. Aí ele fica, não, mas se você quiser ir, você pode ir. Aí ela fala, eu não quero ir porque eu não quero estragar a viagem dos garotos. Ele fala, as meninas também vão. Aí ela fala, então as meninas vão, só as namoradas não foram convidadas, né? E o Jeremiah fica, tipo, totalmente passivo-agressivo, tipo assim, ai, nossa, Belly, não precisa fazer disso como se falasse, tipo, ai, não precisa fazer disso uma coisa tão grande, se você quiser ir, pode ir, sabe? Tipo, não tem problema nenhum, vamos comigo. Mas a gente sabe que ele não queria ir com ela. E aí desencadeia uma briga totalmente desnecessária e ele simplesmente, tipo assim, se você me acha tão estúpido e burro assim, então você nem deveria estar comigo. Então a gente deveria terminar. E ela fica, tipo, você tá falando sério? Ele fala, sim. Aí ela fala, então tá bom. E ele vai embora. Gente, que motivo de briga foi esse? Ele literalmente, tipo, parecia, a sensação que deu, tá? Vou falar o meu ponto de vista. Que ele caçou essa briga pra viajar solteiro. Porque não é possível. E essa questão da traição, se foi traição, se não foi traição, se tinha terminado, se não tinha terminado, eu acho que é muito subjetivo. Cada pessoa vai ter um ponto de vista. No meu ponto de vista, eu consideraria uma traição. Porque era muito recente. A Belly, tipo assim, foi só uma discussão, não teve, tipo, um ponto final ali, tipo, vamos, né, terminar de verdade, enfim. Tanto que a Belly fala que pra ela não tinha sido um término, ela não tinha sentido que eles tinham terminado de verdade, ela achou que eles só tinham brigado e estavam meio que estranhos um com o outro, mas que eles não estavam terminados. Tanto que quando ele volta, ela vai lá atrás dele e fala, não, vamos ficar junto e tudo mais, me desculpa pela briga. Enfim, eu realmente acredito que o Jeremiah traiu sim a Belly, até porque ele poderia ter contado antes, ele não contou. Então, até a Annika fala isso pra Belly, né? Tipo, ele pode até ter considerado que não foi uma traição, porque ele interpretou que vocês estavam terminados e, tipo, ok. Mas ele não ter te contado também significa que ele sabe que o que ele fez não é certo. Ele escolheu não te contar. Então, um dos maiores erros também foi escolher esconder isso de você. Você teve que saber disso por outra pessoa. E eu concordo totalmente com isso. E aí, quando a gente fala, né, sobre esse segredo do Jeremiah, a Belly fala que ela também tem um segredo. E a gente tem a cena de Belly e Conrad em Cousins, passando o Natal juntos. Gente,
meu coração não se aguenta com esses dois, eu juro. Então vamos falar sobre esses dois que eu estava muito ansiosa pra ter alguma cena, alguma coisa deles dois. Eu realmente achei que não ia ter nada, eu achei que ia demorar mais, então eu fiquei muito feliz quando a gente teve, tipo assim, uma sequência de cenas deles dois juntos ali passando o Natal. Que a Belly foi pra Cousins porque todo mundo foi viajar, ela ficou meio que sozinha e foi passar o Natal lá. E aí o Conrad vai lá porque, né, tá um mau tempo e acaba ficando por lá pra poder depois pegar o voo pra poder encontrar o pai dele, Jeremiah. Só que aí acaba que a gente tem vários momentos muito legais deles, tipo, ele chegando e aí ele vê lá que ela tá com a boca toda suja de chocolate e tal, e ela meio que se cobra, ele, tá com frio, quer que eu ligo a lareira? Aí ele vai assim com a lareira e vem aquele flashback da noite dos dois, que foi no outro Natal, que eles passaram juntos, e aí, tipo, eu acho que é um pouquinho tarde pra acender o fogo, né? E isso também pode ter um duplo sentido, mas enfim. Quem entendeu, entendeu. E aí a gente tem uma cena que é no dia seguinte disso, né? Que quando a Belly acorda, que ela cai da escada porque ela acha que o Conrad já foi embora. E ela fica ali caída no chão e aí ele chega e olha pra ela. E, gente, eu não tinha pegado essa referência assim que eu assisti a primeira vez. E fui ver algumas pessoas comentando sobre isso na internet, né? Sobre a série e tudo mais. E aí eu me lembrei dessa referência. Como que eu não peguei essa referência? Pra quem não sabe, a referência é a seguinte. A Jenny Han é a mesma escritora de Para Todos os Garotos que eu já amei. E pra quem não sabe, tem a cena icônica que a Lara Jean se finge de desmaio lá na pista de corrida e o Peter Kavinsky vê ali resgatar ela. Então isso virou uma cena icônica da Jenny Han, que ela reproduziu com carinho Kit também, com a Kit e o Minho, que é ali a protagonista e o cara que vai ser o par dela, que vai ser o casal, olhando ela ali de cima. E tivemos exatamente essa cena com Ellie Conrad. Gente, sério, sério. Sério, eu não tinha pegado essa referência, mas quando eu vi isso, eu fiquei, gente, como que eu não percebi? Quando ajuda ela ali e tal, tem aquele momento fofinho dos dois ali, meio que parece que eles são quase que um casal. Casados, assim, tipo, eles ficam confortáveis na presença um do outro, sem estar, tipo, grudados. Eu sei que, tipo, eles não podem, obviamente, estar grudados, porque, né, nesse momento a Belly tá namorando o Jeremiah e tudo. Só que acaba que, eu não sei, mesmo eles não estando colados, é uma química que exala, assim, que. Ai, não sei, gente. Eu sou muito cadelinha dos dois. Logo em seguida, a gente tem uma das cenas que eu, assim, nossa, mais uma vez, Jenny Han, Mastermind, maravilhosa. Que é a Belly acorda já nesse outro dia. E o Conrad foi embora e ele tava preenchendo uma palavra cruzada, né? Que mostra numa cena anterior com ela. E aí a gente tem ali num número, né? Que aparece no número 12, que é filme, né? Da autora Jenny Han. E aí tá pra preencher, que é o PS Ainda Te Amo, que é de um dos livros ali, de um dos filmes da série de Pra Todos os Garotos. E aí a palavra que tá pra completar ali é o ainda, né, que é o still. A Belly olha e preenche exatamente essa palavra, como é uma referência ao livro da Jenny Han, e também a situação dela com o Conrad, porque ela percebe que ela sempre vai amar o Conrad, ela chega a falar isso e o Conrad sabe que também sempre vai amar ela. E então ela preencher essa palavra, né, do ainda te amo, é muito, muito simbólico e eu achei genial. E aí tem outras duas coisas geniais que, mais uma vez, obrigada pessoas que prestam atenção em mais detalhes ainda do que eu presto, que é que a galera reparou que estava preenchido e o Conrad apagou. Porque dá pra ver que tá a marca das letras que seriam encaixadas ali naqueles quadradinhos. E a Belly preenche elas de novo, como se o Conrad tivesse escrito, apagado, e a Belly preencheu de novo. E depois uma coisa assim, muito sutil, um detalhe muito sutil, que a câmera vai abaixando e mostra, né, que esse livro aberto ali, essa revista que estava aberta, o reflexo dessa revista na mesa fica um infinito. Gente, essa daí eu nunca pegaria assim, essa referência, porque foi muito, muito sutil. Eu vi as pessoas falando isso, eu falei, gente, não é possível. Eu fui ver a cena de novo, eu falei, meu Deus. E pode parecer maluquice de quem é Tim Conrad, né? Quem é Tim Bonrad. Pode parecer maluquice, mas assim, quando a gente analisa essas coisas em relação a filmes e séries, nada é por acaso. Toda filmagem, toda coisa ali é tudo muito proposital. Com certeza, eles não deram aquele foco ali à toa. Aquilo não foi criado à toa. Aquilo, com certeza, foi uma coisa assim muito bem planejadinha. E ficou incrível, porque ficou um detalhe muito sutil, mas que é totalmente
assim, totalmente Team Conrad. E aí só tem mais duas últimas coisas que eu quero comentar com vocês sobre esse segundo episódio. É do momento ali que o Conrad fala ali com aquela doutora, né, do trabalho dele, pra ver se ela conseguiu algum contato pra poder cuidar do Steven. Ele consegue e tudo mais, só que ele fica meio desatento, comete um erro ali no trabalho e ele perde o trabalho. E aí no dia seguinte, a Agnes, que é amiga dele, vai lá na casa dele falar com ele e ela fala pra ele, olha, eu não queria concordar com a doutora, mas assim, eu tenho que concordar com ela que você ainda não tá pronto pra esse trabalho, porque você deixa os seus sentimentos te afetarem muito. Você sente as coisas e isso acaba afetando as coisas que você tá fazendo. Então você precisa primeiro cuidar dos seus sentimentos, porque eles não vão desaparecer, senão eles vão sempre te atrapalhar. E cara, por isso que eu falei, a Agnes é muito, muito inteligente. É uma personagem que pra mim veio pra agregar demais na série. Até se ela ficar em algum momento ali com o Conrad, eu juro que não vai me incomodar tanto, tá? Eu gosto muito dele com a Belly, mas eu gostei da personagem dela, sabe? Eu achei ela muito sensata e o que ela falou pro Conrad é um fato, porque a gente vê isso desde a primeira temporada. O fato do Conrad não lidar com os sentimentos dele, não saber expressar os sentimentos dele, faz com que ele se atrapalhe todo nas coisas que ele tá fazendo e atrapalha a relação dele com as outras pessoas. Então ela deu, assim, uma dica de ouro e como o nosso garoto está na terapia, eu acho que vai funcionar. E a última coisa que eu nem queria estar falando aqui, sendo muito honesta pra vocês, é esse pedido de casamento do Jeremiah pra Belly. Gente, olha, eu sou uma grande fã de pedidos de casamento. Eu amo, sou obcecada, apaixonada. Até hoje, eu acho que eu não vi um que eu não tenha chorado. Mas, na verdade, agora eu posso contabilizar um, porque esse pedido do Jeremiah pra Belly não tem coisa mais sem graça nessa vida. Motivos pelo qual eu acho esse pedido de casamento completamente descabido. Primeiro, eles são muito novos. Segundo, Jeremiah não trabalha, nem a Belly não trabalha. Eles não teriam como se manter num casamento. Terceira coisa, que nem deveria estar no terceiro, deveria estar no primeiro, né? Mas vamos lá. Eles estavam terminados. Porque ele traiu ela 2 vezes. Errar uma vez, né? Já é ruim, mas 2 vezes, Jeremiah. 2 vezes, Jeremiah. Mas aí, beleza. Descobriu a traição. O irmão dela tinha acabado de sofrer um acidente. Pediu ela em casamento na frente do hospital. Não se ajoelhou pra pedir ela em casamento. Não tinha um anel pra pedir a menina em casamento. Gente, na minha cabeça, isso só foi tipo assim, eu vou fazer isso porque é a maneira de eu conseguir fisgar a Belly pra sempre. Não tem outra explicação. Porque, gente, meu Deus do céu, que coisa mais bizarra, sabe? Tipo, não tem lógica esse pedido de casamento. Eu não me emocionei nem um segundinho. E eu acabei de falar, eu sou completamente obcecada por pedido de casamento. Eu amo, sempre, sempre, sempre choro. Sempre choro. Desconhecidos, em filmes, em séries. Conhecidos, então, meu Deus do céu, quando eu fui pedir de casamento, me desaguei. E eu não senti nada. Tipo, não é só porque eu não sou fã do casal, é porque não teve química, não era o momento, nem não era o momento certo pra isso. Não cabia um pedido de casamento ali, sabe? Foi os dois literalmente no desespero pra continuar naquela relação completamente conturbada que eles estão vivendo, que eles não percebem. Parece que é uma relação super tranquila, mas a Belly se anula. O Jeremiah é um bebezão, imaturo pra caramba. O cara, tipo assim, tá pedindo ela em casamento, mas ele reprovou na faculdade. Não teve capacidade de ler o e-mail. Então, assim, meu amigo, como que você quer casar? O pai ofereceu um trabalho e falou que não ia aceitar o trabalho de verão porque ele preferia passar o verão com a namorada, ao invés de trabalhar. Sendo que todas as outras pessoas iam poder trabalhar. Então, assim, gente, não dá. Não tem cabimento esse pedido de casamento desses dois. Se quem é fã de Jenny gostou desse pedido de casamento, olha, a régua de vocês tá bem baixa pra pedido de casamento, tá, gente? Bem baixa. Dito tudo isso que eu falei, que eu falo pra caramba, eu gostei muito dos 2 primeiros episódios, tá? Eu gostei muito dos momentos que apareceu o Conrad. Eu gostei dessa nova skin da Belly, só não gosto quando ela tá com o Jeremiah. E, mais uma vez, não é porque eu não gosto do casal só. É porque ela tá se anulando em vários momentos pra poder caber ali, pra poder o Jeremiah ser o foco. Parece que tudo tem que ser sobre ele, não pode ser sobre a Belly. Quando é sobre a Belly, não importa tanto, os sentimentos dela não importa tanto, a opinião dela não importa tanto. Dá essa sensação, sabe? Como eu falei pra vocês sobre a Taylor, não sei muito bem o que pensar. O Steven, tô amando. Por mais que ele tenha feito toda essa coisa errada com a Taylor e tudo mais, né, de trair a namorada dele, enfim,
ele gosta muito da Taylor. E o Steven é um personagem que ele me surpreende sempre. Porque no primeiro livro, que foi o livro que eu li, ele é totalmente irrelevante, ele quase não aparece. E aí, na série, ele toda vez que aparece me conquista cada vez mais, assim, porque é um personagem muito legal, tipo, pra série, ele é tipo, mil vezes mais legal do que no livro. Então eu gosto muito do personagem dele. E eu tô gostando ainda mais. Ele tá nessa skin madura, ele tá trabalhando, ele tá com uma cabeça diferente, sabe? E ele quer ficar com a Taylor, só que a Taylor é a imatura. Por isso que ela é tipo Jeremiah, porque ela é imatura igual a ele. Acabei de fazer o link aqui. Enfim, mas eu já estou muitíssimo ansiosa para os próximos episódios, porque já podia ter lançado tudo de uma vez. Mas eu sei que, né, a Prime vai segurar um pouquinho ali, porque precisa fazer render, tudo bem. Mas de tudo isso, eu realmente gostei demais. Mal posso esperar pra sair o episódio da semana que vem. Vou sim trazer análise pra vocês. Sempre que forem saindo os episódios, vou assistir. Vou tentar trazer a análise o mais rápido possível pra gente poder comentar aqui sobre. Porque eu acredito que vai ter muita coisa pra gente falar nesses próximos episódios. Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.